E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo em duas materinhas, tá? A primeira é que falo que o governo japonês falou sobre a atividade fabril no Japão, no caso, a atividade das fábricas. E segundo, é uma entrevista, sim, uma entrevista que o presidente do BOJ deu, tá? Que me chamou muita atenção, que eu vou trazer isso para você. Por que me chamou a atenção? Porque ele mesmo ali falou que ele não sabe o que fazer para melhorar a economia do Japão. Então já sabe que só um milagre para poder salvar a economia do Japão, porque eles não sabem o que fazer. Então, como eles não sabem o que fazer, fica difícil intervir e tentar mudar alguma coisa. Tá? Mas vem comigo aqui já para você ter uma ideia. Vou começar pela atividade fabril do Japão, porque uma matéria linka a outra na questão do que o governo está falando e o que o BOJ está falando. Então você vai ver que tem ligações ali, e com isso já dá para você tirar a sua, como é que se fala assim, sua conclusão, se o Japão vai melhorar ou não. Tá? E nisso já dá para saber também qual setor da economia, da parte das fábricas do Japão, que está tendo uma melhoria, porque o governo, quando tem uma melhora significativa, o governo fala o setor. Caso contrário, ele fica quieto. Você viu que o governo Kishida ele encobre muita coisa para tentar dar aquela passada de pano, para não mostrar, como é que se fala assim, a incompetência, não tem outra palavra, tá? Na administração. Eles querem fazer muitas políticas sociais, mas as políticas, como é que se fala assim, ditas para o lado financeiro, eles estão esquecendo. Isso aqui vai começar a vir cobrança. Da mesma forma que a cobrança que está vindo agora da parte financeira são de políticas sociais, de, como é que se fala assim, de administrações passadas, que eles deixaram passar. Tá? Então já sabe que a coisa não está para melhorar. Olha só, em abril, a produção industrial, que indica a atividade produtiva das empresas, caiu pela primeira vez em 3 meses. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar disso. Por isso que eu falo que as pessoas acompanhem o canal aqui, porque tem certas coisas que eu falo que as pessoas vão se lembrar, tá? Aquelas que acompanham o canal, tá? Que eu já havia falado em vídeos passados. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial de abril foi de 95,5, né, em comparação com 2015. Então você vê que eles fazem uma queda com 2015. Tá? E houve uma queda de 0,4% em relação ao mês anterior. Quem assistiu o vídeo passado, porque o mês anterior o governo japonês ele não soltou, porque a coisa estava muito feia. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei que, como eles encobriram as informações do mês passado, no caso de março, depois eles soltaram as informações de abril, só que eles já falaram sobre algumas coisas em relação ao mês anterior, então deu para sacar o quê? Que no mês de março houve como é que se fala assim? Um aumento no desemprego no Japão de 2,8%, que agora caiu para 2,6% de abril. Só que em abril, eles falaram que a parte das fábricas tinha caído 9,3% ou 9,6%. Era algo assim, porque era a construção civil e a parte das fábricas. Eu não lembro se foi na construção civil que ficou 9,3% e na parte das fábricas 9,6%, ou vice-versa, mas está na casa dos 9%. Aí agora eles soltam que está uma queda de 0,4%. Você vê que não bate essas contas do governo japonês. Por isso que eu falo que eles estão tentando dar uma passada de pano muito grande aí. Você vê que os próprios ministérios eles não têm sinergia entre um ou outro, porque eles soltam os relatórios, como os ministérios são independentes e não existe correlação. Você vê que eles vão soltando os números, só que os números não batem. Então já dá para você sacar que a situação do Japão não está legal. Tá? O Ministério da Economia, Comércio e Indústria atribuiu a queda no índice pela primeira vez em 3 meses a uma queda nas encomendas de equipamentos de fabricação como semicondutores no Japão
e no exterior, e uma queda na produção também de semicondutores. Então já dá para você sacar o quê? Que não, a parte de eletrônicos não está vendendo muito. Porque se está havendo queda na produção de semicondutores, você já sabe o porquê. Porque semicondutor só vai em eletrônicos. Então setores com setores da economia com base em eletrônicos, fica esperto. Agora no verão, por exemplo, a tendência aumenta no setor, no caso de ventiladores e ar-condicionado, porque vai bombar, tá, o calor, e sempre acaba tendo bastante venda. Esses setores vão gerar a economia. Mas outros setores, só Deus sabe como é que vão ficar. Por outro lado, no que diz respeito às atividades produtivas corporativas, mantivemos nosso julgamento básico de que a produção apresenta sinais de recuperação gradual. Você vê que aqui eles falam sinais de recuperação gradual. Na matéria passada, quem assistiu deve se lembrar que eles falavam em uma forte recuperação corporativa. Você vê que aqui eles já mudaram o discurso. Então você vê que a coisa está estranha entre até os ministérios. Relativamente às perspectivas para o futuro, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirmou, ele não disse, ele afirmou, as atividades produtivas nacionais, principalmente automobilística, então você já sabe que o setor automobilístico ele está bacana. Então, quem trabalha com autopeças, montagem de carros e derivados, sabe que por enquanto tá bacana. Então você vê que o próprio governo ele já falou esse setor. Encontra-se em uma tendência de recuperação devido ao abrandamento nos constrangimentos de fornecimento de peças. Então você vê que eles colocam as culpas nos fornecimentos das peças. Não é que as pessoas estão sem dinheiro e etc. Tá? Mas gostaríamos de continuar a estar atentos às tendências econômicas estrangeiras. Você vê que eles não falam nem daqui de dentro. Eles falam lá de fora. Por isso que eu falo que a economia japonesa ele depende lá de fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro ele já cresceu no que tinha que dar. Só que, para melhorar isso aqui, precisa melhorar o quê? Nível de emprego. Quantidade de emprego. Para melhorar a riqueza interna do Japão. Porque o Japão já se expandiu de uma tal forma que, como é que se fala? Está complicado esse tipo de coisa. Então, se eles não melhorarem a parte de emprego, dando incentivos fiscais para as empresas virem de fora, para abrir empresas aqui no Japão, para aumentar o número de empregos, ou dar incentivos fiscais para as empresas crescerem internamente falando, para melhorar o nível de emprego das pessoas, fica complicado. Por que você acha que o Japão escondeu o nível de desemprego de 2,8, só soltou de 2,6? E aí? Então você vê que tem alguma coisa estranha. Mas vamos lá agora. Agora é a nata do... Como é que se fala assim? A nata do vídeo. Em conferência com a presença de economistas do Japão e do exterior, o presidente do BOJ, Kazuo Ueda, disse que é difícil captar o impacto de vários fatores sobre os preços em tempo real. Então você vê que ele não sabe o que fazer com os aumentos que estão acontecendo, com essa oscilação que dá. Às vezes sobe, às vezes desce por causa do dólar, problemas, como é que se fala, com os títulos também. Então você vê que ele não sabe o que fazer. O presidente do Banco Central fez um discurso em uma conferência realizada pelo Instituto de Pesquisa Monetária e Econômica do Banco do Japão, com a presença de economistas nacionais e estrangeiros e funcionários do Banco Central. Nesse relatório, o Ueda aponta que os efeitos das políticas fiscais e monetárias expansionistas, além de fatores de oferta como aumento nos preços dos recursos, escassez de mão de obra e interrupção na cadeia de suprimentos, como pano de fundo para a inflação global. Acredita-se que todos esses fatores sejam afetados pelos preços com certa defasagem, sendo difícil apurar em tempo real, afirmou. Então você vê que ele não sabe o que fazer. Tá? Ele não tem uma ideia. Tipo, subiu o dólar. O dólar subiu no Japão. O que vai impactar aqui dentro?
ele não faz ideia do que um dólar alto ou um dólar baixo no Japão vai impactar aqui dentro. Então já dá para você ter uma ideia que parte de geração de emprego não passa na cabeça dele. Como é que isso vai impactar na vida das pessoas, no caso? Pessoas vão ter mais poder aquisitivo para comprar ou menos poder aquisitivo para comprar? Como é que isso vai ficar nas empresas? Dólar alto, como é que vai ficar nas commodities? Em tal setores, como é que ele vai ficar? Então você vê que ele não faz ideia do que ele vai fazer. Tá? Então já dá para você sacar que só o milagre vai salvar a economia do Japão. Então ele disse, no respeito à evolução de preços, é extremamente importante analisar cuidadosamente vários indicadores e verificar a tendência subjacente. É aquilo que eu estou falando, que eu acabei de falar agora. Você tem que pegar dólar. Vamos fazer o tópico, dólar. O dólar ele vai impactar no quê? Aí você começa a fazer divisão. Indústria, povo, como é que se fala? Aplicações. Em cima disso aqui você vai dividindo. Povo, por exemplo, mais poder aquisitivo, menos poder aquisitivo. Mais poder de compra, menos poder de compra. E disso você vai puxando. Menos poder de compra vai impactar no que? No que na vida da pessoa? Melhoria. Piora. E nisso vai melhorar. Piora. Vai impactar no que? Como é que se diz? Menos horas trabalhadas. Menos, como é que se fala assim? Mais estresse mental. E assim você vai puxando. Só que você vê que ele não tem uma noção desse tipo de coisa. Tá? Claro que para fazer esse tipo de correlações leva-se tempo. E a coisa não é fácil. Por isso que precisa geralmente ter uma equipe para isso. Uma pessoa que faz isso sozinha, como é que se fala assim? O cara, como é que se fala assim? Ele tem que ter uma grande noção desse tipo de coisa. Tá? Da mesma forma que o dólar está alto. Né? Nas empresas, o que vai afetar? Primeiramente, commodities, no caso, matérias-primas. Matéria-prima vai afetar no quê? Produção. Produção vai afetar no quê? Horas trabalhadas ou quantidade de emprego das pessoas. E assim vai. Tá? Então, é uma gama de subdivisões que as pessoas, no caso assim, o economista tem que fazer, que isso vai mostrar a tendência subjacente de melhora ou piora. Se ele não tem como fazer isso, como é que faz? E olha que existem computadores muito potentes aqui no Japão. Tá? Porque a primeira vez que você faz um primeiro esboço, depois dali é só ir fazendo inserção de dados, que graficamente vai mostrando a melhora ou a piora. Tá? Não existe muito, como é que se fala assim, dores de cabeça depois da primeira interpretação. Mas você vê que ele mesmo não sabe o que fazer, mas continuando. Por outro lado, Ueda disse que, embora as políticas monetárias não convencionais implementadas por muitos bancos centrais durante um ambiente de juros baixos de longo prazo tenham algum efeito de estímulo à demanda, é aquela velha história. Os governos, eles têm que, na atual situação, eles têm que captar recursos. Como é que faz esse tipo de coisa? Uma reforma de gastos, tá? Primeiro, para ver como é que está a saúde financeira do país e etc. E atrair recursos financeiros de fora, para fazer estímulo, como é que se fala assim? Estímulo econômico no país. Eu sei que muita gente vai me criticar agora. Só que o único país que eu vi fazendo isso até agora, acompanhando um pouco da política externa do Japão, sem ter que ficar mexendo tanto com títulos ou ficar vendendo as riquezas do próprio país, é a China. A China está tentando capitalizar a China com recursos estrangeiros. Como? Atraindo empresas para lá, para montar empresas na China. Coisa que eu não estou vendo o Japão fazer, coisa que eu não estou vendo o Brasil fazer, tá? Coisa que eu não vi os Estados Unidos fazerem. Eles mexem na política com os bancos centrais, mas estímulos mesmo de atraírem mais, como é que se fala assim, empresas para os locais, não.
Um grande exemplo. Japão e Estados Unidos, ele tem um grande conchavo, os dois. Tá? Então o que está acontecendo? Empresas japonesas estão indo montar indústrias nos Estados Unidos. Só que eu não vejo o contrário, empresas americanas vindo para o Japão montar empresas aqui. O único grande, como é que se fala assim, parte de empresas que declararam que vão montar no Japão, que eu vi, o que é? É a Tesla, falando que ia montar os bancos de energia dela, e aquele conglomerado, no caso a Joint Venture, da Rápidos. E é só. Só que no caso da Rápidos, na hora que montar as fábricas de, como é que fala assim, de semicondutores, que até agora são só 2, não tem mais investimento, do que eu tenha visto, tá? Claro que eu não tenho capacidade para ver tudo o que acontece 100% no Japão nessa parte. Mas do que eu vi, que foi anunciado, é só. E os bancos de energia da Tesla que vão ser montados no Japão inteiro. São as 2 grandes empresas que eu vi que vão trazer um pouco mais de geração de recursos para a economia japonesa. Que de resto, não é. Tá? Por isso que eu falo que vai ter pessoas que vão, como é que você fala, me criticar. Mas nesse ponto, os chineses eles estão muito certos. Principalmente, não sei se vocês viram, que o número como é que se fala assim, da produção fabril da China deu uma despencada. Por quê? Falta de demanda. E nisso afetou muitos outros mercados também. Aí o que está girando agora? A parte bélica, por causa da guerra da Rússia. Tanto que haveria como é que se fala assim, uma conferência entre Estados Unidos e China por causa dessa parte marítima, etc. Só que, com os Estados Unidos acusando a China de estar vendendo material bélico para a Rússia, a China já cortou o papo. Falou assim, vocês estão nos acusando, então acabou o diálogo. Então você vê que a coisa está esquisita por aí. Só que o que está girando muito a economia de alguns lugares, o que é? Parte bélica, parte militar, por causa da guerra. A guerra na Ucrânia está um grande laboratório. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Porque tem muita empresa militar que está testando muitos equipamentos lá. Para ver como é que esses equipamentos estão se comportando. Só que esse tipo de coisa, algumas mídias não soltam. Outras sim. Aquelas mídias mais especializadas, a parte bélica, estão soltando esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa não é interessante para as mídias normais, porque tem aquela ideia. Já hoje em dia, nós temos que ser um pouco mais criteriosos porque tem a parte social da coisa. Só que a parte da guerra tem a parte social dela também, que é matar os outros, como é que se fala assim. Então, se as pessoas não ficarem atentas a esse tipo de coisa, o que acontece? Só que nisso tem uma geração de dinheiro muito grande por trás. Tá? Você vê que vidas das pessoas custam dinheiro. É complicado, mas você vê que o vídeo está ficando comprido aqui, mas continuando aqui, só para finalizar. Me perdi onde que eu parei aqui, vamos lá. Vou ler de novo, tá? Embora as políticas monetárias não convencionais implementadas por muitos bancos centrais durante um ambiente de juros baixos no longo prazo tenham algum efeito de estímulo à demanda, o mecanismo, para esse tipo de coisa ainda é insuficiente. Olha só, quando eu falava que o Banco Central japonês ele estava com aquela ideia de 1980, 1990, os mais antigos de canais devem se lembrar que eu falava isso. O Kazueda falou a mesma coisa. As medidas desde final de 1990 que o Banco Central japonês implementou vai continuar vigorando. E ele disse, vai continuar vigorando, né? Vamos prosseguir com a revisão dos efeitos e os efeitos colaterais, enquanto tomamos conhecimento de dentro e fora do país. Então você vê que eles estão usando política de 1990 ainda. É aquilo que eu já vinha alertando há muito tempo, que eu não via mudança na política japonesa, na parte financeira. Então você vê assim, tem alguma coisa estranha. Então você vê que como eles não mudaram as políticas, eles não se adaptaram à mudança dos tempos, e olha que eles tiveram
2 décadas aí, como é que se fala assim, né? Praticamente. 2 décadas não digo, mas 1 década eles tiveram para se adaptar. Tá? Então você vê que eles não fizeram uma evolução na parte, como é que se fala assim, de política econômica. Eu tenho até medo do que eles ensinam nas escolas, de parte de política econômica. Porque já dá para você sacar que se nem o Banco Central japonês se adaptou às novas políticas, como é que fala assim, as mudanças de tempo, você imagina nas escolas. Então, é complicado. Então já dá para você sacar que nem eles sabem o que eles vão fazer, só um milagre para salvar a economia japonesa. Um milagre que é acabar a guerra, porque do jeito que está indo, eles não sabem. E aí? Então, canso de falar, vou repetir de novo só para finalizar o vídeo. Invista seu dinheiro de alguma forma, porque você vê que a coisa aqui não está legal e a tendência não é melhorar. Porque se nem o Banco Central japonês não sabe o que fazer, você já imaginou as pessoas normais. Então, já vou dando a dica. Vai investir seu dinheiro de alguma forma. Tá? Não deixa a coisa parada. E espero que essas informações te ajudem de alguma forma a você ter uma visão real do que está sendo a política monetária do Japão. Tá certo? E Maido!